E aí, pessoas e pessoinhas do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu não vim aqui dar dicas, eu não vim aqui falar de cirurgias, não vim falar aqui de cabelos e dar dicas pra vocês alegres, porque o que aconteceu com a gente foi muito sério. E aí eu ainda tô tentando me recompor desse susto, desse trauma. Como vocês sabem, a gente comprou uma passagem para ir para Cancún. Pesquisei muito sobre isso, para ir, como fazer, aonde ir, com quem falar. E nós estávamos muito contentes para ir comemorar 8 anos de casado. Compramos os pacotes de passeio, compramos a estadia num resort bem bonito, compramos nossa passagem de ida e volta, trocamos dólares, fizemos tudo certinho, fizemos todas as papeladas que eram necessárias e nós chegamos no México e fomos barrados. E é isso que eu quero falar pra vocês. Tô aqui, gente, até sem maquiagem, desculpa a cara inchada, o olho tá fundo. Mas às vezes a gente tem que mostrar a realidade pra vocês das coisas que acontecem. Às vezes os nossos planos são tão programados, quando a gente vê, dá tudo errado. E reclamar, acho que não vale a pena. Vale a pena entender que talvez não era o momento, né? E existe um livramento de Deus, eu penso, que por trás de tudo isso. Então eu prefiro acreditar nisso, ficar com meu coração em paz e esquecer, tentar esquecer tudo que eu vi, tudo que eu ouvi, tudo que eu vivi. Então, vamos começar no início, né? Saímos daqui do Brasil, passamos pela imigração brasileira, né? Porque para você ir para qualquer voo internacional, você passa pela imigração aqui. Tudo bem, tudo tranquilo, a gente feliz. Passamos 9 horas de voo na Aeroméxico e chegamos às 16h30 no México. Descemos, enfrentamos a fila. Sei que informaram pra gente ir nos balcões, né, pra poder eles deixarem a gente ir. E aí chegaram muita gente junto de vários voos. E eu só vi o pessoal, eles não falam português, sabe? E se falam, eles escondem que falam. Eles dizem que não entende, sendo que a gente tá conversando e eles estão entendendo. Assim como a gente entende também o que eles falam. E na hora que a gente foi, deu os passaportes, deu os papéis, mostrou tudo que tinha que mostrar, a pessoa do guichê já não fala com você. Ela olha e acompanha. E aí a gente vai atrás dessa mulher e vamos pra uma salinha. Nessa salinha tinha muitas pessoas. Muitas pessoas. Uma sala pequena. E lá a gente perguntava, mas o que está acontecendo? Não compreendo. Falamos portunhol, falamos um pouco de inglês, porque eles falaram que falavam espanhol e inglês, mas português, não. Eles não falavam português. Assim, era o jeito que eles falavam com a gente. E eu tentei falar um pouco do portunhol, tentei falar um pouco de inglês e eles, sabe o que eles faziam? Eles viravam a cara pra gente. A gente tava falando com eles, eles viravam as costas e saíam rindo, debochando na nossa cara. E o que aconteceu foi que na hora que a gente entrou nessa salinha, já mandaram a gente desligar o celular e guardar. E pode guardar. E não mexer mais na mala. Já começa aí. Deixamos a mala no cantinho, não mexemos em nada. Preenchemos alguns formulários, eu e meu esposo. E passamos 4 horas e meia nessa sala. Tinha uma família da Colômbia, 6 pessoas do nosso lado. E elas já começaram a chorar. E eu não entendia o que elas falavam. Elas não entendiam o que eu falava. E ninguém falava português. E eu ouvindo ela falar, eu entendo um pouco de inglês, entendo um pouco de espanhol.
E ouvindo elas falarem que isso era um absurdo, porque elas estavam com todos os papéis imprimidos, dólares e pesos junto. Tava tudo certo. Mostraram um comprovante do hotel, as diárias, tudo bonitinho. Elas mal tinham roupas, eram poucas coisas, da família inteira. E daí, de repente, passaram essas 4h30 e a gente indo perguntar. E uma delas, muito grossa, vai sentar. Senta. Uma das meninas ficou em pé, porque de certo ela já estava há muito tempo ali. E tava com dor nas costas. E ela mandou: senta agora. Tratando a gente como um bicho. Acho que nem bicho, porque bicho não merece um tratamento desse, gente. Enfim. Daí ficamos ali sem saber o que fazer. Ninguém falava a nossa língua. Um aeroporto internacional não fala português nem espanhol, praticamente, porque não sei como, não consegui entender o português, né? Nem francês, porque ali todos tinham muita gente, haitiano, africanos, negros. E o descaso a gente viu de frente. E aí a gente ficou ali, sabe, apreensivos, e eu ficava orando pra Deus, falava: Senhor, o que tá acontecendo? Deus, por que ninguém fala o que tá acontecendo? O que é que nós fizemos de errado? Na minha cabeça passava milhões de coisas, porque você entra ali, te tratam como um lixo. E não falam qual motivo, não te explicam, não te falam, nem pra serem educados. Não, ali não existe isso. Tá bom, deu 4h40. Esqueceram a gente na sala. Todo mundo saiu. Ficou só eu e o Charles. Daí eu escutei a moça falando lá de cima: acabou? Daí ela: não, tem 2. Gente, aquilo, meu coração, olha, eu fiquei arrasada. Porque por quanto mais tempo a gente ia ficar ali? Daí ela, minha companhia, subimos uma escada, que eu acho que quem passou por isso sabe, né? Qual que é parece que a gente tá indo pro matadouro, nessa escada. E subimos e fomos para outra sala. Na hora que ela abre a sala, a maioria de todos que estavam ali, estavam todos lá, chorando, desesperados, tentando ligar. Entramos eu e o Charles na sala, tira o cadarço, tira o anel, tira brinco, tira tudo. Mostra os bolsos. Assim, em espanhol, tá? Em espanhol, nada em português. Quer dizer, mentindo, né? Daí, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está havendo? Habla conosco. Nada, gente. Nada. Tira! Eles falavam. Aí eu e o Charles tiramos os cadarços, guardamos tudo, arranquei brinco, arranquei aliança, arranquei tudo que tinha de metal. Mostrei todos os bolsos. Ok, parede. Ficamos encostados na parede. E horas, e o pessoal tentava ligar, eles faziam de propósito para desligar. Não deram 1 segundo para as pessoas ligarem para nenhum lugar. E nisso, eu assustada, sem saber o que fazer, sem saber o que pensar. E olhando aquele desespero daquelas pessoas, isso foi me dando um desespero. Foi me dando um desespero que eu falava: Senhor, o que tá acontecendo, Deus? Eu não imaginei que eu passaria por isso, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Daí vem um cara muito debochado, um pouco mais alto assim que eu. Chegou assim com os nossos passaportes, porque eles aprenderam o nosso passaporte. Sabe por que vocês estão aqui? Eu falei: já fazem praticamente 8 horas que estamos aqui para entender. Aí ele olhou bem assim pra minha cara, com cara de quem, tipo assim, coitado, não sabe de nada. Vocês não vão entrar no México. Assim, pra gente.
E eu e o Charles, por que não? Por que não? O que passa? Vocês não vão entrar. País de vocês estão pandemia? Nosso país também está. E não falavam português, tá bom? Como é que eles falam desse jeito? Não fala português. Mas ninguém nos avisou, ninguém falou nada. Como assim? O que tá faltando? Tem alguma coisa faltando? Não vão entrar. E virou as costas e foi embora. E o nosso desespero, gente. E tem uma pessoa lá que fica responsável por pegar os nossos celulares. Tem 1,80 m de altura, mais ou menos. Com uma grosseria que não se explica. Que nos dá medo. Nos deixa, sabe, assim, encurralados. Esse sentimento que eu e meu esposo sentimos. E vieram com vários papéis pra gente assinar tudo em espanhol. E não deixavam a gente ler os papéis. Ficavam bufando porque a gente queria ler, entender. E bufando aqui nos nossos ouvidos. Tipo, vai logo. E a gente querendo saber o que é que a gente estava assinando. A gente não sabia o que estava assinando. Todos ali não tiveram oportunidade de ler os papéis que estávamos assinando. Com xerox das nossas identidades. E simplesmente pegaram, a gente assinou, viraram as costas. E na hora que esse senhor virou as costas, o altão falou: entra pro Charles. Deixa essas coisas aqui jogadas. Daí o Charles entra onde? Aqui! Na frente! Aí o Charles entrou numa sala e eu não vi mais ele. Daí eu fiquei desesperada lá. Sem saber o que fazer. Sem poder ligar pra ninguém. Sem conversar com ninguém, porque todos falavam que não entendia português. E aí começou o descaso e a humilhação. Todo mundo chorando e eu segurando as lágrimas pra não chorar. Porque eles já estavam tirando sarro da cara de quem tava chorando, sabe? E daí eu fiquei sem o Charles, separaram a gente e veio uma mulher e vamos me seguir. Eu segui ela pra outra sala. E essa sala parecia um presídio, gente. Só tinha banquetas de alumínio, de ferro. Tinha algumas camas atrás. Acho que tinha 3 ou 4 camas beliche de metal. Com um colchonete desse tamanho. E vários outros colchões jogados lá pra cima, assim. Da última beliche. E assim nós passamos ali a noite inteira. Eu, mais 6 mulheres colombianas, mais 4 mulheres haitianas, mais 7 meninos que deviam ter em torno de 18 a 19 anos, mais 2 senhoras, um senhor inglês, mais uma menina que era de Bogotá e uma brasileira. Se eu não me engano, era Dani o nome dela. Tava sentada bem lá no cantinho. E quando ela ouviu eu indignada e falando, ela veio sentar do meu lado e começamos a conversar. E eu tentando conversar com as meninas que eram colombianas e eu tentava falar um portunhol bem assim, mais forte para ver se elas entendiam. Algumas coisas ela entendia muito bem, outras coisas não. E eu entendia muito bem o que elas estavam falando, mas eu não conseguia falar exatamente o idioma delas. E ali foi a luta e começou o desespero e ninguém falava nada e a gente trancado naquele quadrado. Aquele quadrado, gente, causou um estrago mental muito grande em mim. Os banheiros não têm água.
Não tem água para lavar a mão, nem para dar descarga. Não nos avisam de nada. Depois lá fora eu fui ver que tinha papel e a gente tinha que pedir permissão para pegar um pedaço de papel para poder ir no banheiro. Depois que já fazia mais ou menos umas 6 horas que a gente estava, praticamente, não me lembro muito bem, eles vieram trazer alimentação. E vocês nem queiram saber como foi essa alimentação. Eles nos deram uma garrafa de água quente para passar 17 horas. Uma marmita onde tinha um frango queimado, fininho, e 3 rodelas de cenoura. Era essa a nossa refeição durante essas 17 horas. E tá bom, eu tentei comer, mas não descia, tava engasgado, tava travando a garganta, sabe? E ninguém falava nada do que estava acontecendo com a gente. Por muitos momentos eu orando, eu falei, Senhor, não deixe eu morrer aqui. Eu quero ver meus filhos, eu quero voltar pra minha casa. E falava muito com Deus. Senhor, o Senhor preparou essa viagem, mas eu não entendo se não é a sua vontade, pelo menos eu quero voltar. E daí se passaram a noite inteira. Foi diminuindo o número de pessoas, né? Porque aí foram chegando os aviões que as pessoas iam ser deportadas. E pra gente mexer na nossa bolsa, nós tínhamos que pedir permissão. A gente tinha que ser escoltado pra olhar dentro das nossas bolsas, pra pegar qualquer coisa. E eu lembrei que eu comprei 4 sachêzinhos esses de paninho, sabe? De álcool em gel. Lembrei e pedi pra pegar. Ela ficou assim, ó, em cima de mim, olhando o que eu tava pegando. Eu peguei e as outras meninas, me dá um, sim, claro. E fui distribuir pra todo mundo pra limpar as mãos, porque não tinha álcool em gel. Tinha um pote de 2 litros, gente, vazio, em cima da mesa da atendente. Quando foi chegando ali pelas 4 da manhã, essa atendente foi dormir no chão, gente. No chão. Pegou 2 cobertas, coisa que a gente não tinha. Não tinha coberta, não tinha travesseiro, não tinha lençol, não tinha nada. Tinha só um colchão de plástico. E aí entrou um, falou, os homens saem e deixam as mulheres sentarem, deitarem nas camas. Que cama, gente? Não tinha pra todo mundo. E quando foi às 5 horas da manhã, entrou uma haitiana grávida. Devia ter uns 8 meses de gravidez, com uma filhinha de, no máximo, 4 anos. Pra mim aquilo acabou. Ela chorou, entrou chorando em prantos, trouxeram ela de cadeira de roda e simplesmente mandaram ela sentar naquela cadeira ruim, de metal, desconfortável até para quem é jovem. E aí, ali ela chorou até às 7 da manhã, o tempo todo. E chegavam essa alimentação para outras pessoas e para ela não chegava. E se eu soubesse que não ia chegar, eu tinha deixado a minha pra menininha comer. Porque ela olhava as pessoas comendo e ninguém dava nada pra ela. E essa mulher chorava. Eu sei que até umas 7 horas, eu acho, até depois de 7, ela conseguiu deitar pra dormir. Mas ela não sabia falar nada, falava francês, e ninguém falava o idioma dela. E pra mim isso cortou meu coração, porque eu fiquei olhando aquela menininha e lembrando da minha filha aqui. E sem saber o que ia acontecer comigo. E eu fui só fazendo assim um rateio da água, sabe? Tomava uns golinhos e guardava. Tomava outros golinhos e guardava, porque eu não sabia que hora que ia vir mais alguma coisa. Daí, nós éramos já... Era praticamente umas 8 horas da manhã. E
Trouxeram uma refeição para uma moça, apenas. Foi um café da manhã, suco, não sei o que mais que tinha, que ela não conseguiu nem comer. Olha, eu falo pra vocês que foi a noite mais longa que eu já tive na minha vida. E detalhe, a gente não pode saber a hora. Quando algum dos colombianos perguntavam a hora, eles falavam tão rápido que a gente não conseguia nem entender. E eu ficava com vergonha de perguntar que horas era. Então eu esperava alguém perguntar pra eu saber. E passava só 5 minutos, gente. Cada hora que passava, eu achava que era uma eternidade. Passavam-se 5 minutos. E quando chegou mais ou menos esse horário que a menina recebeu essa marmita, né? Eu já tava assim, sabe, sem força pra nada. Tava muito fraca, sabe? Porque eu tava só com a água, porque eu tinha feito a primeira refeição, era praticamente, não sei, agora umas 6 horas da tarde lá, porque aqui são 2 horas a mais que lá. Então lá eu perdi totalmente a noção do tempo. Então eu falo esses horários, eu não sei exatamente quais eram reais os horários, tá, gente? Eu sei que à noite parecia que tinha um mês. E eu orando pra Deus, pedindo pro Senhor, me dá força, Deus, me dá força, Senhor. Eu sei que vai passar, isso vai passar. Eu creio num Deus que não é um Deus que mente, não é um Deus que falha, e eu creio que tudo isso vai passar. E fiquei ali quietinha no meu canto, as pessoas brigando, discutindo, querendo discutir, e aquela bagunça lá dentro. E essa mulher dormindo no chão, lindamente, tranquila. E veio um outro rapaz e ficou numa mesa dela também dormindo, todo mundo dormindo, tranquilamente. Não sei nem se trocam de turno, de tudo sujo. Acho que o rapaz que foi limpar apareceu, era já 8h30, de um dia inteiro limpar aquele lugar. E eu não consigo, gente, assim, de verdade, expressar pra vocês o que foi passar pela imigração do México. Nós, quando acho que foi umas 9h30, eu já tava ali orando de olho fechado, quietinha no meu canto. E eu falando com Deus, falei, Deus, só queria ir embora. Não quero mais passear, não quero mais comemorar nada. Só me leva embora pra casa. Daí eu vi que entrou o rapaz, eu escutei, porque eu não queria nem olhar. Que cada vez que a gente olhava era uma decepção, era uma tristeza, era uma humilhação. E daí eu peguei e sentei assim, quietinha, né? E tava orando com Deus. Aí ele, Silva Rodrigues, venga cá, pega as suas coisas. Daí eu peguei minhas coisas e me acompanha. E não falou nada. Gente, naquele momento eu juro pra vocês que eu pensei que alguma coisa de muito ruim ia acontecer, porque não tinha mais o que pensar. Eu pedia pra Deus misericórdia, eu pedia, Senhor, que Ele limpasse a minha mente que estava conturbada, mas o medo falava mais alto, sabe? Aí ele, cadê seu celular? Eu falei, não está comigo. Está na outra sala? Sim. Está sozinha? Não, estou com meu marido. Me segue. Daí eu peguei minhas coisas e saí. Daí eu fui pra sala onde foi o início de tudo. E esse altão tava lá. Qual o seu nome? Eu falei, Glaucia Silva Rodrigues. E aí ele pegou o celular. Aí foi chamar o meu esposo, o Charles. Gente, a hora que eu vi ele saindo daquela sala, o olho todo vermelho. Eu queria abraçar ele, eles não deixaram eu abraçar ele. Ele falou assim pra ele, pega sua mala. Bem na hora que ele veio me abraçar. Aí ele ficou quieto, pegou a malinha dele. E assim a gente saiu. Não podia nem se abraçar. E seguimos na escolta dessa senhora, de uma senhora que não nos fez nada mal.
só não nos respondia nada. Não falava com a gente. A gente perguntava pra ela, ela fingia que eu não estava escutando. E assim a gente foi indo escoltado por essa mulher, com nossos passaportes na mão, nosso celular na bolsa dela, que a gente não pôde pegar nosso celular ali. Eu esqueci de falar esse detalhe. E colocou no bolso dela os 2 celulares, nosso passaporte, e foi nos escoltando, e a gente perguntando, e ela não respondia, até que eu falei, amor, deixa, não fala mais nada, vamos ficar quietinho. Aí chegamos até lá, né, na onde era o nosso voo, que eles fizeram todos os trâmites, né, todos os trâmites eles fizeram pra gente ser deportado, usando a mesmo voo que a gente estava voltando, né? Eles usaram o mesmo voo, só acho que mudaram só a questão do itinerário, não sei, ainda preciso ver. E ficou ali na porta esperando eles abrirem para nós entrarmos. Eles abriram, a gente entrou e ela foi acompanhando a gente até na porta do avião. E na porta do avião, ela entregou os nossos celulares e disse que os nossos passaportes, pelo jeito que ela falou, deu pra entender que ia ser entregue depois. Foi a hora que eu abracei meu esposo, que a gente sentou, chorei bastante, desabafei muito, abracei ele, fiquei ali. Tentei dormir, não conseguia, ficar rolando pra lá e pra cá. Gente, não é fácil. Não é fácil passar por uma situação dessa e ficar bem. Não é fácil apagar da mente tudo que você passou e o que você viu ali. É muito complicado, porque assim, a todo tempo a gente fica... Eu fecho os olhos, eu imagino que eu tô naquele lugar. Eu paro assim, às vezes estou parada, minha cabeça tá lá naquele lugar vendo tudo que tava acontecendo. O descaso, sabe? Ser desumano com o ser humano. Tratados com um lixo. Perguntaram quanto que a gente tinha de dinheiro. E eu falei, $1.100, cartão. E nem isso adiantou. Não adiantou nossos papéis certinhos, não adiantou nosso passaporte bonitinho, não adiantou nossos documentos com foto, nossas reservas, nossos passeios, nossos tickets de voo. Nada adiantou. E a resposta foi: vocês não vão entrar no México. E ponto. E nós chegamos aqui, já era... Passamos mais 9 horas de voo, né? Porque a gente tinha feito 9 horas de voo de Guarulhos, México. Ficamos lá presos até as 9h30 da manhã. E pegamos o voo, acho que era por volta de umas 10 horas. Não lembro, gente, a horário, me perdoe. Pegamos esse voo 9 horas, chegamos bem de noite já no Guarulhos. Conseguimos comprar uma passagem pra cá. Em vez de a gente descer em Navegantes, nós compramos uma que ia sair às 6h20 da manhã pra Florianópolis. De Florianópolis nós pegamos um Uber e viemos pra casa. Nós chegamos aqui, eram umas 11 horas, acho que talvez 10 horas. E assim foi o tormento. E até falei no grupo do Facebook, que é brasileiros ajudando brasileiros a ir pra Cancún, e comentei sobre isso num comentário. Tem bastante gente comentando e eu tenho que ainda escutar que eu não podia falar sobre isso ali. Como se eu não tivesse liberdade e não pudesse contar a atrocidade que fizeram com a gente, sabe por quê? Pra não assustar as outras pessoas que querem ir pra lá. Que legal, né? E não foram os administradores do grupo, não. Foram as próprias pessoas que já foram pra lá. E graças a Deus que ali tem pessoas sensatas e entenderam o que eu tava falando e entenderam qual era o motivo. E muitas outras pessoas começaram a falar do que aconteceu com elas também quando foram deportadas. Então, gente, esse vídeo é só explicando para os meus seguidores, para os meus amigos, porque eu não dei conta de responder todos. Ainda tô muito abalada, tô muito assustada. Falei mais com a minha família, com os meus primos, com a minha mãe, minha irmã, pessoas que estão mais perto mesmo de mim.
e resolvi fazer esse vídeo mais explicativo para vocês entenderem. Me perdoem pelo choro, ainda tô muito abalada com tudo isso. Creio que isso vai passar. Já estamos vendo um outro lugar para poder comemorar nossos 8 anos de casado. Talvez eu não tenha tanto pique, mas eu vou fazer de todo o esforço para que isso seja apagado e que a gente recomece de novo, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Nós que cremos num Deus, a gente acredita que uma manhã será diferente. Então é isso, gente. Queria contar para vocês essa minha experiência sobre ser deportada de um país tão duro, tão cruel, que eu não imaginava que fosse assim. E falei com o pessoal do hotel Empório Cancún, notifiquei a eles, porque um dos motivos também que eles falaram ali pra nós foi que não tinha reserva no nosso nome. Acabei esquecendo de falar isso pra vocês também. Mesmo com os tickets, disseram que ligaram no Empório Cancún e disseram que não tinha nenhuma reserva. E aí, um dos instrutores, e eu acho que é um dos donos da empresa ECC, que iria fazer o nosso transfer até o nosso exame de PCR, que eu já tinha pago uma porcentagem, ia pagar o restante de chegar lá. Ele ficou tão preocupado com a gente, ligou bastante, tentou entrar, pediu pra segurança deixar ele entrar no aeroporto pra ver se a gente tinha se perdido ou se alguém tinha induzido a gente a alguma coisa, e ele se preocupou. Eu creio que Deus ainda colocou pessoas, mesmo a gente ali, pra cuidar da gente, que a gente nem sabia. Fora a nossa família que tava desesperada. Minha irmã, minha prima, minha amiga que tava aqui em casa com as crianças, minha mãe, os seguidores que estão mandando bastante mensagens, e eu fico muito feliz pela preocupação de vocês. Só me perdoem por não ter falado com cada um. E também não venham com mimimi de falar de pandemia, de falar coisas negativas, que de negativa já basta todo esse tempo que a gente passou. Às vezes a gente programa tanto as nossas coisas e não acontece como a gente programa. E isso a gente tem que levar como um aprendizado, que é o que eu falei. Eu prefiro crer que foi um livramento de Deus, que poderia acontecer alguma coisa com a gente lá dentro daquele país. Então, gente, esse instrutor, muito companheiro, muito parceiro, muito prestativo, foi até o Empório Cancún para procurar a gente, para ver o que tinha acontecido. E eles falaram que não tinha reserva, porque eles tinham colocado um tal de no-show, que eu não sei o que significa. Meio que falaram que esse no-show é tipo um golpe. A pessoa não chegou, eles vão lá, dão no show. Isso aí, essa pronúncia, que eu não sei o que é. Se vocês souberem, por favor, coloque aqui nos comentários. E você perde o direito de cancelar a sua estadia, sem eles saberem, sem entenderem o que está acontecendo. E eu não sei nem a quem recorrer. Não sei se eu vou pro consulado, falo com o consulado sobre todas essas coisas. Eu não sei se eu entro com advogado. Eu não sei se adianta por ser lá e a gente não tem nada o que fazer aqui. Só queria deixar mesmo relatado. E que esse vídeo possa ser muito assim, ó, multiplicado. Mande para suas redes sociais. Coloquem ali nos seus destaques. Compartilha, por favor, esse vídeo, porque muitas pessoas podem ser enganadas e chegar lá e acontecer isso, tá, gente? Não é brincadeira. O consulado, a imigração mexicana não está de brincadeira com ninguém. Muitos falam que eles acionaram um acordo com o Trump, né? Porque muitos iam por lá para poder passar a fronteira, faziam uma quarentena ali no México e depois passavam ilegal. E quem tá indo para comemorar o aniversário de 8 anos de casado paga o pato. As pessoas que fazem certo pagam o pato. Então, por favor, compartilha, coloquem um link no Facebook de vocês. Vamos fazer essa corrente, gente, porque aqui não é nenhuma questão de uma causa, é questão de sermos brasileiros e queremos respeito nos outros países. Não é porque um fez, outro fez, que todos vão fazer e todos vão levar a culpa.
dos maus caráteres que tem por aí querendo entrar ilegal nos países, sabe? É muito desumano, é algo que machuca, é algo que traumatiza, é algo que faz a gente perder toda a nossa estabilidade. Mexe com o nosso mental, com o nosso físico. É uma tortura psicológica que eles fazem com a gente lá, os brasileiros, e sem poder falar pra ninguém. Então eu tô me dando minha cara a tapa aqui, gente. Compartilhe esse vídeo. Eu não quero ganhar seguidores, minha intenção não é isso. Eu tenho os meus seguidores, não preciso. Claro que se tiver seguidores, muito obrigada, porque gostaram de algo que eu falei. Mas não é essa a minha intenção, é essa a intenção de ajudar os brasileiros que vão para países estrangeiros e são massacrados desse jeito como nós fomos, sem merecer. Então, eu peço, esse é meu apelo, que esse vídeo chegue nas redes sociais de todos, que os grupos também que ajudam as pessoas a irem para Cancún não apaguem os comentários negativos, porque as pessoas também precisam saber que não tá legal entrar ali, que o que eles fazem com os brasileiros, não só com os brasileiros, mas com pessoas até dos países próximos deles, eles maltratam, eles humilham. Então, que esse vídeo mesmo chegue até as autoridades, chegue até o consulado, chegue em alguém que faça assim, um enviado de Deus que fala: epa, eu tô aqui, eu vou ajudar, não vai acontecer mais isso, nós vamos lutar contra isso, porque brasileiro tem valor. Nos roubam tanto daqui, tiram tantas nossas coisas daqui, para chegar a ser uma pouca vergonha isso que fizeram com a gente. Um caso desumano. Então eu conto com vocês, gente, por favor, não é a minha imagem. Uma brasileira falando de maus tratos, de desumanos, que estão ali, que não tem coração, que não são humanos para tratar você bem. Então aqui tem uma brasileira lutando pelos direitos de todos os brasileiros quando vão para outros países. Entendam como isso não é a minha imagem, é a minha história, é o que aconteceu comigo e o que pode acontecer com você. Então que esse vídeo assim, ó, chegue nas autoridades. Chegue nas autoridades, porque a verdade tem que ser dita, não tem que ser escondida. Nós somos brasileiros e nós honramos o país que a gente mora. E nós não aceitamos esse tipo de tratamento desumano com a gente. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido. Não quero mimimi de converseiro aqui por causa de pandemia, de Covid, porque esse não é o assunto, é outro. Eu espero apoio de todos os brasileiros. Todos que se entendem como brasileiros, porque tem uns que não são, né? Tá bom, gente? Desculpa o vídeo grande. Desculpa também o choro. Desculpa eu tá meio ainda atormentada, mas eu não tinha como deixar de vir aqui dar uma satisfação para os meus seguidores, para os meus amigos em conjunto, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.